É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha a nossa meditação diária sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. A Palavra de Deus que a liturgia hoje nos oferece é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Entramos aqui neste capítulo para meditá-lo. Hoje, com Jesus, vamos a uma sinagoga. Lucas, no capítulo 13, versículos de 10 a 17, vamos continuar a leitura deste capítulo, iniciado no sábado passado, e assim vamos avançando na nossa escuta do evangelista Lucas. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e com você medito essa palavra de Deus do Santo Evangelho. A gente encontra Jesus em uma sinagoga em um dia de sábado, que era o dia memorial da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Portanto, é um dia da memória da liberdade de um povo que é chamado para ser livre. Para a liberdade, Cristo nos libertou, vai nos dizer o apóstolo Paulo. O tempo do Egito foi o tempo em que o povo de Israel viveu como escravo. E o dia de sábado ajudava este povo a lembrar duas coisas: que Deus, depois de ter trabalhado, criando o mundo, ele repousa. O escravo é aquele que trabalha assim, sem repouso, não é? Sem os seus direitos respeitados. Hoje em dia, esse arroubo dos direitos se dão de outras formas. Não querer um salário que seja justo, que seja equilibrado, reajustado corretamente. Então, são formas de opressão. Lembra que quando o povo de Israel estava no Egito, o faraó exigiu que o povo continuasse dando a mesma quantidade de tijolos, mas retirou as formas para fazer esses tijolos? Pois é, o dia de sábado era um dia para o povo pensar no seu passado, lembrar como era que estava sendo o seu passado, para não permitir que aquela situação voltasse a acontecer. Não continuar sendo um povo escravo, mas conservando a sua liberdade. E isso significava ter um empenho ético. Então, o dia de sábado em si mesmo, ele era um dia memorial, que lembrava isso. Deus, com a sua obra de criação, ele tira o mundo da desordem, não é? Cria ordem no mundo, e depois, no Êxodo, o povo de Israel celebrou o fato de ter deixado uma casa de escravidão e agora viver como irmãos. E aí eles vão na sinagoga que é a casa da comunidade, o lugar que é casa da palavra de Deus, e fazer a memória dessa palavra restitui a cada um e a cada um dentro de Israel, restitui essa consciência de que foi chamado para a liberdade. Agora o que acontece é que as pessoas, muitas vezes repetindo um gesto, fazendo uma determinada coisa, o sentido profundo pelo qual aquilo é feito cai no esquecimento. E ia aos sábados numa sinagoga, ouvia a leitura dos livros da lei, da meditação, já não davam mais para Israel a garantia de que eles estavam vivendo o pacto de libertação. Estavam se comportando como gente realmente livre. E Jesus entra em conflito com a mentalidade adormecida de Israel. Israel perdeu a perspectiva de quem ele era. Um povo que esqueceu a sua identidade. Muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você, conosco, que somos cristãs e cristãos. Quando a gente está lendo aqui o Evangelho de Lucas, a gente tem que perceber que toda a crítica de Jesus, por exemplo, com esses fariseus, etc., é uma crítica à própria comunidade que pode estar entrando num espírito de farisaísmo, num espírito de observância da lei apenas material, a letra da lei, e perdeu o espírito da lei. São Paulo vai dizer que a letra mata, o espírito é que dá vida.
A letra mata no sentido de que a gente pode simplesmente estar repetindo as coisas sem beber a vida que está contida em uma determinada prática. Então as pessoas podem repetir aquilo e todo sábado para a sinagoga, todo domingo para a missa, para a comunidade, receber a comunhão, ler a Bíblia e depois a vida não ser afetada, a vida não ser modificada, a vida não ser libertada. Jesus lidou com isso. Então, o fariseu que agora está sendo criticado sou eu. O fariseu que está sendo criticado é você que está lendo agora essa página da Sagrada Escritura, e quando nós lemos essa página, encontramos a crítica a nós, que temos esse comportamento, para que a gente possa se abrir e se converter. Porque a Bíblia não critica por criticar, não. A Bíblia nos critica, nos põe a analisar para que a gente resolva as coisas, para que a gente tenha atitudes novas. Então Jesus disse o seguinte aqui, nessa situação em que ele se encontrou. Ele estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado e ali tinha uma mulher que fazia 18 anos que ela estava com um espírito que a tornava doente. As doenças são sempre vistas com uma base espiritual por detrás dela. Hoje em dia a gente costuma dizer o seguinte, diz a medicina moderna, não é? Que toda doença tem uma base psicossomática, tem uma base psicológica, tem uma debilidade psicológica ali por trás que abre a mente, o espírito, debilita-nos interiormente e dá espaço para se criar uma doença. Porque há uma forte interação entre mente e corpo, né? Entre espírito e corpo, entre emoções e corpo. Então, o corpo padece, não é? Uma pessoa toma um choque, não sei o que, fica com as mãos toda fria. Olha aí, o corpo está respondendo por aquela emoção. Não é? Então, sente um desarranjo intestinal. O corpo está respondendo a uma emoção. O rosto fica todo vermelho para quem é uma pessoa mais clara, dá para ver que o sangue todo se concentra ali por causa da vergonha que a pessoa está sentindo, uma emoção que encontra uma expressão no próprio corpo. E assim a gente vai vendo tantas doenças que depois vão se enraizando. Estou dando esses exemplos fáceis, né? Porque depois tem coisas mais complexas em matérias de doença, que a raiz é emocional. E aí deveríamos trabalhar, não é, no fundo emocional, né? Por exemplo, tantas doenças que são tratadas apenas com a psiquiatria, sem procurar dar também escuta às razões psicológicas. Porque esse aspecto psicológico foi que criou uma questão, não é, física. Então, deveria não tudo ser resolvido à base de remédios, mas de outras terapias, de outros instrumentais que podem favorecer a saúde da pessoa, o seu completo bem-estar. Muito bem, aquela mulher estava ali há 18 anos, o Lucas faz questão de anotar isso, ele é um médico, então para ele o tempo de uma doença também é importante, porque tem doenças, como eu já dizia, essa doença é crônica, ou seja, ela foi constituída no tempo. Por causa do tempo, aquilo ali vai causando, sendo repetido certos comportamentos, certas atitudes que criam uma doença que depois fica irreversível. O quadro daquela mulher parecia esse, um quadro irreversível do ponto de vista médico. Ela estava com 18 anos com aquele espírito que a atormentava, que a deixava doente, e ela estava encurvada, incapaz de se endireitar. A forma de um homem estar diante de Deus é a forma ereta. Lembra ontem o fariseu e o publicano que subiram para o templo estavam de pé, eu dizia, né? Estantes, em pé, reto. Essa é a posição, não é, que o homem é chamado a estar diante de Deus. Por isso o sábado é memorial de pessoas que podem estar de pé diante de Deus. Porque diante de quem era autoridade, de quem tinha poder, como é que as pessoas ficavam? Encurvadas, encurvadas. O súdito chegava diante do rei, ficava ali sempre encurvado, não olhava para ele. O filho e a filha de Deus é esse que pode estar de pé diante de Deus, de cabeça erguida. Por isso essa mulher está numa situação em que ela está perdendo, ela perdeu a sua dignidade, que é aquele fato de poder estar de pé diante do seu Deus na sinagoga, falar e escutar.
Então, nosso Deus não é o Deus que oprime, é o Deus que liberta, que tira um peso que pode estar nos ombros das pessoas, encurvando estas pessoas. E essa mulher está nessa condição de pessoa encurvada, dobrada, não é, sobre si mesma. E Jesus, o que foi que ele fez? Colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O toque de Jesus que endireitou a vida daquela mulher. Jesus não disse nada, só tocou na mulher. Foi bastante. Não fez nenhuma recitou nenhuma fórmula mágica, nada. Tocou. Olha só como a saúde muitas vezes pode ser retomada assim, a partir de coisas simples. Um toque. Ah, mas quando o chefe da sinagoga viu aquilo, ele ficou furioso por causa daquele toque de Jesus. Era tão simples, foi tão simples para Jesus resolver aquele problema. E tem quem se enfureça. Tem certos problemas que estão dentro da nossa história há tempos, como na vida dessa mulher, 18 anos, né? Ali encurvada. Tem situações que já estão crônicas dentro da nossa história, mas que alguém pode chegar e pode resolver tão facilmente. Aí quem estava na possibilidade de resolver o problema e não resolveu se enfurece. Porque tem gente que vive dos problemas dos outros, não é? Quem é da indústria farmacêutica quer achar que todo problema vai ser resolvido na base dos seus remédios. Não de fosse assim, um toque, bastou um toque aqui e resolveu. Pronto, aí acabou com as farmácias, acabou com a indústria do remédio. Se for assim agora, tocando vai falir todo mundo, né? Então quem é desse mundo aí não vai gostar disso, né? Quando hoje em dia se fala de certas medicinas alternativas ou de atitudes saudáveis. Então tem gente que é mais fácil, deixa o povo comer errado, dormir mal, nutrir pensamentos, né? Deixa essa parte acontecer que depois a gente tem sempre uma pílulazinha, um remédiozinho para resolver essa situação. Graças a Deus pelos remédios, não é, que nos ajudam a resolver um monte de problemas. Mas pode ser que tenha soluções que sejam dadas e a gente nem precisa chegar a ter esse remédio. Melhor ainda. Então foi o que Jesus deu uma solução que o chefe ali não gostou muito e aí começou todo um discurso ali dizendo o seguinte, não é? Ele disse para a multidão, existem 6 dias para trabalhar, como ele vai para a Bíblia, não é? Faz o discurso religioso, está na Bíblia, né? Deus trabalhou durante 6 dias. Tem 6 dias para trabalhar, para imitar o que Deus fez. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. Discurso religioso dele, né? Todo amparado na Bíblia, a fundamentação bíblica. Dia de sábado não, porque Deus não fez nada dia de sábado, também a gente não pode fazer. Agora, como é que Jesus reage a esse discurso religioso, moralizante do chefe da sinagoga? Jesus disse, hipócritas. Foi aquela palavra que Jesus já tinha dito para a multidão e disse para eles, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque esse fermento aí, ó, entra para interpretar a Bíblia, faz o discurso religioso, puxa a Bíblia para dentro da vida, mas para tapar o olho do povo. Para dizer que as pessoas estão erradas, para jogá-las para baixo. E aí Jesus diz, cada um de vós solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber. Não faz isso, mesmo que seja em dia de sábado. Jesus está mostrando para eles que eles mesmos são liberais quando eles querem. Jesus não condenou porque eles tinham entendido que eles poderiam fazer alguma coisa em dia de sábado. O que Jesus está agora criticando é porque que eles, que sabem que é possível fazer alguma coisa em dia de sábado, não permite também que a esse povo seja facultada a mesma conquista que eles tiveram. Eles perceberam que a lei deve ser bem interpretada, que deve haver um progresso na compreensão da lei, na compreensão das escrituras. O problema é que eles não permitem que este progresso na compreensão das escrituras chegue a todas as pessoas. Não permite que todos se libertem desse benefício que eles já têm na vida deles, que é de conseguir entender a palavra e vivê-la amplamente, mas querem manter outros em uma atitude de escravidão. Então Jesus diz para ele, aliás, essa resposta de Jesus envergonhou a todos os seus inimigos e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas
que Jesus fazia. Minha amiga, meu amigo, o que eu quero pedir para mim, para você hoje é isso também, a graça de a gente se alegrar com as maravilhas de Jesus. Que seja uma semana vivida na abertura da nossa mente e do nosso coração. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém.